Existem documentos que registram a história e outros que a desafiam. Empoeirados arquivos guardam segredos de um passado que julgamos conhecer, mas, às vezes, surge um registro que não deveria existir. Um arquivo que traz a sombra do futuro escrita no papel do passado. Esta história começa de forma rotineira nos porões de um arquivo público municipal. Uma equipe dedicava-se à meticulosa tarefa de digitalizar documentos do início do século XX. Eram contratos comerciais, atas amareladas, registros civis, a burocracia de uma época que já se foi. Até que um funcionário, vasculhando uma pilha esquecida, encontrou algo diferente. Era um envelope sem data, lacrado com um selo de cera ressecada. Nele, uma única palavra estava escrita, em letras firmes: preventivo. A curiosidade foi maior. Com cuidado, o lacre foi quebrado. Dentro havia um único relatório. Um relatório que descrevia, com fria precisão técnica, um acidente envolvendo um bonde elétrico. O documento detalhava o horário exato, 14h35, o local preciso, uma curva específica na rua direita, as condições climáticas de forte chuva, a falha no sistema de freio hidráulico e, o mais perturbador, o número exato de feridos e o nome de uma das vítimas. A princípio, pensou-se ser o registro de um acidente comum. O problema surgiu quando um historiador mais atento cruzou os dados. O acidente não tinha acontecido na virada do século. Ele ocorreu exatamente como descrito, mas 42 anos depois, em 1954. O bonde de número 162 descarrilou naquela mesma rua, naquela mesma curva, sob uma chuva torrencial, ferindo o mesmo número de pessoas. Até o nome da vítima, citado no relatório de 1912, batia. O documento, no entanto, era incontestavelmente antigo. Peritos foram chamados. Eles analisaram a fibra do papel, a composição da tinta ferrogálica, a pressão da caligrafia e até os micro-organismos presentes no material. A conclusão foi unânime. O relatório era genuíno. Fora produzido décadas antes do acidente. Não havia sinal de falsificação ou adulteração moderna. Era como se alguém, em 1912, tivesse tido uma visão nítida e detalhada de um evento trágico que só se consumaria em 1954. As hipóteses começaram a surgir, cada uma mais frágil que a anterior. Teoria 1. Previsão técnica. Talvez um engenheiro visionário tivesse previsto, por cálculos estatísticos e conhecimento de falhas, que aquele tipo de bonde falharia fatalmente naquela curva plausível, até lembrarmos que o documento citava o nome de uma vítima, uma pessoa que sequer havia nascido em 1912. Teoria 2. Erro de catalogação. Talvez o documento tivesse sido escrito em 1954 e, por um enorme descuido, arquivado no lugar errado, misturado a papéis antigos. Os testes periciais, porém, enterraram essa ideia. A química não mente. O papel era anterior aos anos 1930. Teoria 3. Premonição. A mais rejeitada pela academia e a mais abraçada pelo público. Alguém teria tido um vislumbre do futuro e tentado registrá-lo. Mas por que em um relatório oficial? E por que ninguém o levou a sério? A investigação parecia ter chegado a um beco sem saída, até que um detalhe, até então ignorado, veio à tona. A assinatura no rodapé do documento. Engen, Alvino Duarte, setor preventivo. Uma busca minuciosa nos arquivos da empresa revelou algo que gelou o sangue dos pesquisadores. O setor preventivo, como departamento formal, só foi criado em 1971. Quase 60 anos depois da data estimada do documento. Como um homem poderia assinar, em nome de um setor que não existia,
Um relatório que descrevia um acidente que ainda não havia acontecido. O caso foi encerrado, mas não resolvido. O relatório foi catalogado como Documento Anômalo número 14, um arquivo que habita o limbo entre o possível e o impossível. Anos mais tarde, sua digitalização foi divulgada em fóruns acadêmicos, e eis que uma nova peça surgiu nesse quebra-cabeça temporal. O nome Alvino Duarte aparecia em um memorando de 1972 que citava justamente documentos antigos do setor preventivo ainda não catalogados. Um ciclo se fechava, um paradoxo se instalava. A própria história registrava a existência de um fantasma que a assombrava desde seu início. A pergunta final ecoa, sem resposta, nos corredores silenciosos do arquivo. Foi uma coincidência de proporções cósmicas? Uma fraude tão perfeita que enganou até o tempo? Ou foi uma tentativa desesperada de alguém, em algum lugar da linha do tempo, de impedir um acidente que para eles já tinha acontecido? Se você chegou até aqui, comente Documento 14 e se inscreva, porque a próxima história que contaremos pode abalar tudo o que você acredita sobre o passado, o presente e o futuro.